Olá! Começa agora mais um Gestão e Inovação. O tema do programa de hoje vai ser etiqueta corporativa, o novo perfil dos profissionais, como isso tem feito a diferença, a importância dos profissionais se adaptarem a essas novas exigências. Comigo hoje, novamente, meus dois colegas, professor Daniel, que esteve fora nos dois últimos programas. Vocês sabem, nós somos consultores, professores da Universidade Federal do Amazonas e de vez em quando temos deslocamentos para palestras, para participar de encontros, e foi esse o caso do nosso querido professor Daniel. Comigo também, professora doutora Maria da Glória Vitório, e hoje nós vamos falar exatamente dessa questão tão importante. Só para vocês terem uma ideia, recentemente a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, identificou que quase 2/3 das demissões no trabalho ocorrem não por uma questão de desempenho, mas sim pela dificuldade das pessoas se adaptarem a essas novas normas, a esses novos pressupostos. E vamos discutir um pouquinho, entender o que a Glória, aqui representando esse conjunto de temática que diz respeito à gestão das pessoas, pensa sobre isso, e o Daniel, dentro dessa visão de empreendedorismo, de novas tecnologias, do novo profissional, o que a gente consegue identificar como uma mensagem importante para você que trabalha, que está observando essas mudanças e está atento. E vamos entender uma coisa que eu acho fundamental. Etiqueta corporativa não tem a ver simplesmente com vestuário. Eu gosto até de falar etiqueta corporativa. Menos aparência e mais atitude. E aí, Daniel? De fato, eu não estava presente nos últimos programas por compromissos de viagem, alguns deles no interior do nosso estado do Amazonas, mas fico muito feliz de retornar, ainda mais com esse tema super importante, essa temática da etiqueta corporativa. Acho que temos muito a contribuir nessa discussão, principalmente quando há uma interface dessa questão da etiqueta com as novas tecnologias. Por exemplo, como se comportar nas redes sociais, no uso do e-mail, no uso do WhatsApp, essas ferramentas que estão cada vez mais no nosso dia a dia. Exatamente. É sobre isso que a gente precisa falar. Glória, bem-vinda, E a gente entende que a etiqueta hoje é menos aparência e mais atitude, E isso está muito no universo da gestão de pessoas, Há características fundamentais hoje que são muito mais exigidas do que a simples formalidade no vestir, demonstrar sobriedade, etc. A gente está falando muito mais de atitude do que efetivamente de vestuário ou de cor de roupa. Exatamente. Novamente estamos aqui, Gostaria de cumprimentar a todos. É um assunto extremamente importante, porque realmente as pesquisas têm demonstrado que em torno de 60% das demissões tem a ver com as questões comportamentais, E aí eu acho que uma pergunta que todo mundo deveria se fazer: você sabe se comportar adequadamente em qualquer situação? Eu acho que cada um de nós deveríamos fazer essa pergunta. Eu consigo me comportar adequadamente em qualquer situação? E uma outra questão que nós deveríamos analisar: quais são os pontos ou quais são os erros mais frequentes que nós cometemos dentro das organizações e que isso nos faz, muitas vezes, perder empregabilidade, perder aí em relação às pessoas que muitas vezes almejam o cargo que você está. Quais são os erros frequentes? Quais são os problemas que nós terminamos nos envolvendo dentro da organização e que poderiam ser evitados se nós tivéssemos algum aprendizado social, ou seja, aprender a conviver socialmente com as demais pessoas? Exatamente, a gente está falando sobre isso, sobre a capacidade de desenvolver habilidades para interagir.
acima de tudo, como falou o Daniel, para saber que hoje a sua visibilidade não se dá exclusivamente pela sua aparência, mas se dá pelas várias possibilidades de você estar exposto nas redes sociais, como ele falou, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, que habilidades são essas, né? Esse estudo de Harvard e esse estudo ele combina com outro estudo americano que fala sobre o coeficiente X, que fala que, olha, vestuário já é uma questão de bom senso, nós já avançamos sobre isso. Ninguém precisa ficar falando aqui sobre a necessidade de você ter uma certa formalidade ou, mais importante, a relação do vestuário tem a ver com o padrão de atividade da sua própria empresa. É óbvio que um advogado ele vai ter que se vestir mais formalmente, com cores sóbrias. Quem trabalha numa agência de propaganda, em edição de jornais, é óbvio que impera também uma certa formalidade. Então a gente está falando de bom senso, mais quase senso comum. Porém, essas habilidades que tem a ver com a capacidade de interagir, com a capacidade de estar no lugar do outro, de empatia, de solidariedade, a coragem, não é? Assim, estar pronto para tarefas, isso é muito mais importante do que a gente ficar falando sobre cor de roupa. Então, habilidades, essa abordagem hoje efetivamente a mais importante no mundo dos negócios. Ressalta alguns traços de personalidade, o tal coeficiente X. E ele diz respeito, eu até guardei aqui. São eles: senso de competição, disciplina, civilidade, criatividade, organização, foco, visão integrada do mundo. Então, são esses pré-requisitos, são essas características hoje que de fato fazem a diferença na visão, inclusive de seleção, de recrutamento para novos servidores, para novos colaboradores. Então, você não precisa se preocupar tanto com que roupa eu vou para a entrevista, se está de acordo, se eu estou falhando em algumas questões. Se preocupe mais com atitudes. Glória, como que isso tem acontecido de fato hoje nas seleções de novos colaboradores? Como é que a gestão de pessoas trabalha, por exemplo? Uma das coisas porque eu fico sempre pensando, senso de competição era algo não desejado, não é? Porque você tinha a visão de integração do colaborador era de fato o que imperava era o trabalho em equipe. Sim, trabalho em equipe, mas ser competitivo. A gente não gosta muito dessa palavra, eu gosto até, eu às vezes quando faço palestra eu gosto de falar de entusiasmo. É mais que entusiasmo, é ser competitivo. Como que a organização trabalha isso agora para identificar esses traços de personalidade nesses colaboradores, ou pelo menos nesses potenciais colaboradores? Na verdade, Ângela, nós percebemos o seguinte, né? Com toda essa mudança cultural, com toda uma certa liberdade que as pessoas aprenderam a ter, né? Aprendendo a fazer tudo aquilo que acha que é conveniente fazer, a ter aí muita liberdade no agir, no se expressar, mas isso tem um certo limite, né? Isso tem um certo limite. Dentro das organizações, nós precisamos ter comportamentos, ter habilidade que vai agregar valor para a empresa. É isso que a empresa quer, pessoas que possam realmente agregar valor. Que pessoas são essas? São pessoas que são pontuais,
é necessário. Quais são as características que eu deveria ter? Pontualidade, honestidade, né? Uma pessoa que sabe elogiar o outro, né? Uma pessoa que cometeu, uma pessoa que agiu corretamente, nós devemos elogiar. Uma questão relacionada à competição, que eu acho muito interessante nos dias atuais, é que nós não devemos competir com o outro. Nós não devemos competir de forma negativa com o outro. Nós devemos competir com as nossas deficiências. Para sermos melhores, né? Exatamente, para podermos mudar determinados comportamentos que desfavorecem a minha profissão, que desfavorece a maneira como eu atuo na minha profissão, mudando essas características, mudando essas habilidades, eu estou competindo com aquilo que eu tenho, que são muitos adjetivos negativos, né? Você tem adjetivos positivos e você tem adjetivo negativo como todo mundo. Mas como competir no mercado de hoje, né? Competir criando adjetivos positivos, sendo uma pessoa mais positiva, menos negativa, menos individualista, mais integralista, né? Procurando ter atitudes que mostrem que você, né, procura interagir dentro da maneira de uma forma honesta, de uma maneira educada, de uma maneira disciplinada, aonde você convive de forma harmoniosa com os outros membros da equipe. Daniel, eu vejo, a partir do que a Glória está falando, que as organizações, então, elas buscam, de fato, integrar a sua visão de produto, a sua visão de organização com a política de seleção, de recrutamento das pessoas. Mas eu separei para você duas questões que eu queria que você abordasse por conta da tua experiência na questão das novas tecnologias. Foco e visão integrada do mundo. Eu não estou sozinha no mundo, né? E eu estou muito exposto, eu tenho aí o Instagram, o Facebook me mostrando, às vezes até em situações familiares, cotidianas, essa palavra tão repercutida hoje no mundo, que é compartilhar. Então, esse verbo, ele tem uma importância gigantesca e estratégica, complexa hoje no mundo, na nossa vida, mas no mundo dos negócios essencialmente. Isso. E quando a gente está falando dessa combinação com as novas mídias, com as novas tecnologias, esse verbo compartilhar, ele toma uma proporção imensurável. Por quê? No nosso lidar no dia a dia, nós costumamos, evidentemente, nos comunicar por via oral, por via verbal. E as palavras fluem, as palavras, né, elas correm ao vento. Todavia, quando nós estamos nas mídias sociais, estamos utilizando as novas tecnologias, o que nós temos de fato é um registro escrito daquilo que nós pensamos, das nossas opiniões, da nossa vida como um todo. Nesse momento, o cuidado precisa ser redobrado. Por todas as questões que já são discutidas aí amplamente nos jornais, nas mídias, relacionadas à nossa própria segurança pessoal, mas quando nós pensamos também na nossa evolução profissional, nós precisamos pensar no cuidado ao utilizar essas mídias. Por quê? Uma vez que você se pronuncia, talvez entendendo que você estava sendo engraçado ou tentando polemizar em alguma temática, isso pode não ficar tão evidente quando você coloca no formato escrito. Quando nós estamos nos comunicando verbalmente, nós temos gestos, atitudes, entonação de voz, e isso leva as pessoas a entender que há uma diferença entre o que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos falando. No escrito, isso não fica tão evidente. Ainda mais quando nós compartilhamos algumas vezes fatos, informações em assuntos polêmicos. Outra questão que também tem sido muito séria mais recentemente é o compartilhar informações que não são verificadas. Sim. Isso tem tomado proporções muito grandes. Inclusive, recentemente eu tive uma experiência de ter notícias que começam, parece aquele jogo do telefone sem fio, a informação começa pequena e no final chega muito grande na outra ponta de forma bastante distorcida. Eu sempre fico pensando sobre isso, como
nós nos distanciamos um pouco daquilo que garantia o nosso direito de falar o que quiser. Tem pessoas que reclamam sobre isso, né? Alegam limitação nas suas liberdades pessoais. Mas o mundo dos negócios é um mundo mais formal, que exige, que determina determinados padrões. E o melhor de tudo, assim, como sugestão, como recomendação, acho que eu represento o pensamento de pessoas experimentadas disso, é não exagerar, é não polemizar. Porque o que eu estou dizendo deve combinar, sim, com as questões ligadas à minha empresa, a empresa que eu represento. Eu gosto de falar uma coisa, onde eu estiver, eu represento a organização com a qual eu estou vinculada. Então, a gente não pode esquecer isso. Não, hoje eu estou no meu momento mais familiar e posso pensar, dizer e tirar a fotografia que eu desejar. Não é assim. Agora a gente vai tentar resumir tudo isso que nós falamos para que você, de fato, obtenha informações, se atualize aí no que a gente chama nesse novo mundo dos negócios. Premissa mais importante, não estamos sozinhos, né? O individualismo está morto e quem pensa em vestuário, o menos é sempre mais. Glória, se a gente pudesse resumir algumas dicas importantes daquilo que até agora a gente estava falando do que fazer. Se a gente pudesse nesse momento resumir o que não fazer, o que esquecer de fato das nossas vidas pessoais, eu posso até dizer assim, e lógico, do nosso comportamento dentro das nossas organizações. Tem algumas coisas que nós devemos realmente evitar dentro das empresas. Uma é se envolver em fofoca. Fofoca é uma coisa muito ruim. Fofoca é uma coisa que vai denegrir a sua imagem dentro da organização. Então, se alguém vem lhe contar algo que você acha que não tem a ver com a empresa, não tem a ver com o seu trabalho, então evite, comentar. Você simplesmente muda de assunto, você diz que vai entrar, vai ver seus e-mails, mas evite entrar nesses círculos de fofoca. Isso não é bom, não faz bem para a empresa e não faz bem para a sua empregabilidade. Essa é uma questão. Para a sua saúde também. Para a sua saúde também, né? Uma outra questão interessante que nós temos que tomar certos cuidados é quando você é convidado por um colega da empresa para um aniversário, para uma reunião. Se você não pode ir, ligue para a pessoa, informe por que você não pode ir, né? Se foi um aniversário de um colega, compre uma lembrancinha, uma caixa de chocolate, leve na segunda-feira, mas valorize o convite, dê importância que aquela pessoa lhe convidou, que aquela pessoa tem consideração por você. É muito feio quando nós simplesmente não fazemos, é como se aquilo não fosse importante. Isso também é uma questão que a gente deve ter certo cuidado, né? Outras questões ligadas à música, né? Muitas vezes você tem sua mesa de trabalho, você gosta de um tipo de música, de um ritmo musical, mas no ambiente de trabalho é um ambiente de equipe e música está naquela categoria de gosto pessoal. Então evite certas músicas, né? Uma música ambiente da própria empresa, ok, mas você tem um ritmo que você gosta, entenda que você gosta. O outro, seu colega do lado, pode efetivamente não gostar. Não é obrigado a gostar. Outras questões interessantes, né, que muitas vezes a gente não presta atenção, é toque de celular, né? Tem um toque de celular dentro da empresa, o celular está próximo de você, coloque um toque mais baixo ou coloque no VibraCal. Por quê? Porque às vezes você trabalha numa sala com 5 pessoas, às vezes o celular dá aquele toque exagerado, desconcentra as outras pessoas. Uma outra coisa também relacionada ao celular é você, quando estiver conversando no celular, converse mais baixo. Se for questões pessoais, né, tente se afastar do ambiente de trabalho, tente ir ao banheiro ou ir a um local mais reservado
para que você não esteja ali discutindo muitas vezes uma questão com o filho. Não estou falando uma coisa rápida, que você diz, não, já estou saindo para ir lhe buscar. Não é isso, mas às vezes você tem uma questão mais demorada com seu marido, com seu filho, e aí você se afasta um pouco para os colegas não estarem, né, repartindo com você essa conversa que nem sempre é do interesse daquelas outras pessoas e que pode atrapalhar, né, o desempenho, pode atrapalhar o ritmo que o outro, que os colegas que estão ao seu lado estão desenvolvendo. Então, são essas coisas que a gente pode evitar e mudar certos comportamentos que vai nos ajudar na nossa empregabilidade, que vai nos ajudar no nosso desempenho mais positivo dentro das organizações. Eu queria complementar, na maioria das palestras que eu aceito ministrar e que eu gosto de fazer muito, no geral nós somos muito questionados quando a gente fala sobre esse tema, né? E como eu falei assim, vestuário hoje já não é tão protagonista dentro da questão da etiqueta corporativa. Mas vamos falar um pouquinho deles? Evite decotes. Você não precisa estar exuberante, se você não está indo para uma festa, você está indo trabalhar. Evite decotes, evite transparências, obviamente. Opte por cores sóbrias. Elas não precisam ser sombrias, elas têm que ser sóbrias, né? Eu sempre digo uma coisa para as mulheres, né? Eu vou falar daqui a pouco o que o homem nunca deve fazer. Nunca. Mulheres, tenha sempre um blazer preto, uma saia lápis, uma camisa branca e uma boa calça de alfaiataria. Custa caro? Não custa caro, sabe? Se hoje em dia você procurar, existe inúmeras lojas que são de fast fashion, como a gente conhece, e elas têm alternativas de preços muito interessantes que podem garantir para você um bom vestuário, você tá elegante, sem que você precise estar exuberante, porque exuberante você guarda para o seu namorado, para o seu esposo, para aquela festa que você vai. Homens, nunca. Para mulher, esqueci uma coisa. Nunca joias, bijuterias muito grandes, batons muito vermelhos. É sobriedade. Sabe aquele conjunto que você precisa se integrar? Quando eu falei que nós não estamos definitivamente sozinhos, então a gente faz parte de um conjunto. Então a gente não pode se destacar tanto. A gente tem que se destacar pela competência, pela disciplina, pela vontade de trabalhar, pelas habilidades, mas não pelas cores, pelo decote, pela transparência. Homens, jamais gravatas de bichinhos, né? Meias brancas. E a lição número 1, camisa de time de futebol. Nunca, never, jamais, não tem espaço. Sabe por quê? É o seu time de futebol. Você não está indo para um jogo. Outra coisa, essas mensagens, elas são pessoais. Você está comunicando o que você gosta. Não faça isso. As organizações hoje, a maioria delas tem o seu casual day. O casual day, não exagere. Sabe, cabe um jeans, cabe uma boa camisa polo, uma boa camiseta, mas camisa de time jamais. Daniel, concorda? Concordo plenamente. Tenho difundido essas dicas, inclusive para meus filhos pequenos, para que desde aprendam, né? Da menor idade eles já aprendam que a questão da etiqueta não é necessariamente uma questão de se tornar snob, mas é uma regra de convivência. Né, social. Eu queria só complementar, Ângela, do ponto de vista, e já pegando um pouco do que a professora agora destacou sobre a respeito do uso do celular, uma coisa que nós temos visto muito na sociedade, mesmo em reuniões familiares, mas também em reuniões de negócio, as pessoas conversando e focadas no uso do aparelho celular. Essas tecnologias, né, dos smartphones nos conectam, nos distraem e podem passar a impressão de que nós não estamos interessados no que está acontecendo naquela reunião, naquela mesa, naquela discussão, que pode ser crucial para a sua vida profissional ou da sua empresa. Né? Então, ficar muito atento ao uso moderado dos smartphones em reuniões de negócio, principalmente. Eu concordo, Daniel, é isso mesmo. Parabéns pelas iniciativas com as crianças. Eu queria terminar hoje o programa com uma frase.
Anotei aqui para não esquecer nenhum detalhe, nenhuma vírgula. O sucesso é a combinação perfeita naquilo que, entre o que somos, sonhamos e estamos de fato prontos para sermos. Então, vamos olhar a etiqueta corporativa como alguma coisa que nos capacite, que nos habilite para o sucesso. Sucesso pessoal, o sucesso profissional, enfim, sermos felizes. Obrigada. No próximo programa, nós vamos falar sobre planejamento, a importância do planejamento como uma ferramenta de apoio à Amazônia. Esse tema vai ser muito interessante e você vai gostar. Nós recomendamos algumas leituras que são importantes para esse aprendizado continuado. Se você procurar por etiqueta corporativa e não achar, marketing pessoal é o outro título. Esses aqui são bem interessantes. Esse livro é muito interessante. Reinvente-se, aprenda de novo. Aprenda o que você ainda não sabe. Tem um outro muito interessante, esse também aqui é de marketing pessoal. E esse aqui da Cláudia Matarazzo, que ela é uma expert nesse assunto e o título já é bem interessante. Negócios de negócios, etiqueta faz parte. Se você quiser entrar em contato conosco, interagir, fazer perguntas, participar, o nosso e-mail é angelabubol@ablconsultoria.com. O nosso Instagram é abl_consultoria. Interaja com a gente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a companhia ilustre desses super profissionais que fazem parte daqui da equipe do Gestão e Inovação. Obrigada, professor Daniel. Obrigada, professora Glória. No próximo programa Gestão e Inovação, nós vamos falar sobre planejamento e a capacidade que essa ferramenta tem de oferecer soluções para problemas na Amazônia. Até lá!